Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. E a palavra que nós ouvimos hoje, ela fala para nós de um elemento que é essencial para a nossa vida, para que haja vida. A palavra de Deus fala para nós, usa aí o simbolismo da água. Esse elemento essencial para nós. Falando em elemento, eu lembrei de um negócio, sabe? Diz que a polícia foi abordar uns caras que estavam na rua, e eram 4 pessoas. A polícia desceu da viatura, mandou eles encostar na parede. Encosta na parede. Encostou e perguntou: qual que é o nome dos 4 elementos? Aí um já estava tremendo lá e falou: terra, ar, fogo e água. Mas apanharam tanto, mais tanto, né? Coitado. Mas vamos lá. A palavra hoje então fala para nós sobre a água. Nós bem sabemos que a água é algo de substancial para que surja a vida. Tanto é que a NASA procura em outros planetas, procura até na Lua, água. Porque onde há água, há vida. Tem um filósofo, tinha, né, que já morreu, do século V a.C., lá na Grécia. Ele se chamava Tales de Mileto. E ele tinha uma teoria. A teoria dele é que tudo surgiu da água. Ele diz assim: tudo é água. E se a gente pensar bem nisso, nessa pequena definição, a gente vai encontrar uma grande verdade. Porque tudo tem água. Uma planta tem água,
no nosso corpo, né? O nosso corpo, segundo a biologia, é composto aí por 70% de água. Uma criança, mais de 90% é água dentro do corpo dela. Então, a água ela é essencial. Então, para que haja a vida, tem que ter água. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra vai falar para nós. A primeira leitura nos mostra o povo de Deus que estava caminhando com Moisés lá no Antigo Testamento. E aí então, eles começam a reclamar para Moisés: nós queremos água. Você nos trouxe para esse deserto para que nós morrêssemos de fome, morrêssemos de sede. Então Moisés estava tão com medo do povo, ele estava sofrendo uma pressão tão grande, que Moisés foi falar com Deus. Falou: olha, por pouco esse povo não me apedrejam, me ajuda. E aí o povo começou a teimar, e o pior, o povo começou a duvidar de Deus, como se Deus fosse deixar voltar água para aquele povo, olha só. Mas como o povo duvidou, como o povo brigou, Deus falou para Moisés: vai lá e bate na rocha, manda sair água para esse povo, então parar com essa pressão sobre você. Ele vai lá, pega o cajado, bate na rocha, e a rocha jorra água para o povo. E aí a gente olha para o evangelho de hoje, a gente vê também o simbolismo da água. Diz que Jesus foi até um poço, o poço de Jacó. Não sei se vocês sabem disso, mas o poço de Jacó, lá naquele deserto, naquele local, era um poço que não secava. Todos os outros secavam, mas aquele sempre tinha água. Aí diz a palavra que Jesus vai lá mais ou menos ao meio-dia. No meio-dia nós bem sabemos que o sol é forte, é escaldante. E aquela mulher tinha ido lá meio-dia para tirar água. E aí aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, a mulher não tirava água, quem tirava água era o homem. Mas por que aquela mulher vai lá ao meio-dia tirar água? Ela foi provavelmente no horário que não tinha ninguém, porque aquela mulher, conforme a gente viu aí no Evangelho, era uma mulher que não era bem vista pelas pessoas, porque já tinha separado algumas vezes, já estava com um homem que não era o seu marido. Então ela era uma mulher, vamos assim dizer, discriminada pelas pessoas. E é ela que vai tirar água. E aí então, de repente, eu fico imaginando a cena: Jesus chega perto do poço, a mulher está tirando água, e Jesus pede para ela: dá-me de beber. Pensa, se uma mulher vai tirar água no poço para dar para alguém, um homem ainda forte, com certeza Jesus era forte. E aí a gente aprende algumas coisas importantíssimas aqui nesse evangelho que eu queria dizer para vocês. Anotei aqui. Primeira coisa importante que a gente aprende aqui com essa samaritana, com esse evangelho. Repita assim: Deus ama a todos e não rejeita ninguém. Deus ama a todos e não rejeita ninguém. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Por quê? Porque o Evangelho nos traz isso, e outras passagens também vai dizer que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então aqui é para mostrar que Deus, Ele não ama somente quem é judeu, mas Ele ama todas as pessoas, principalmente os samaritanos, que eram extremamente, tinha um grande preconceito deles em relação aos judeus. Os judeus rejeitavam eles. E Deus ama os samaritanos. Aliás, os judeus chamavam os samaritanos, tratavam eles como se fosse cachorro. E a gente vê isso naquela outra passagem, que a mulher vem pedir para Jesus a cura, e Jesus fala para ela: o cachorro, pode pegar aí as migalhas. Mas os cachorros também comem, Jesus, as migalhas. Ou seja, era para vocês entenderem o grande preconceito que tinha. Mas Deus ama todas as pessoas. Não fique você com preconceito em relação às outras pessoas que são diferentes. Pessoas que às vezes não é da sua fé, não é da sua cor,
pessoas às vezes que não professam nenhuma fé, pessoas que têm um monte de opções diferentes da sua. Nós temos que respeitar as pessoas, por quê? Porque Jesus ama aquelas pessoas igual ama a gente. Nós não somos um grupo de exclusivos, de privilegiados. Deus ama a todos. E aí, a segunda coisa importante que a gente aprende aqui com esse evangelho, né? Repita comigo: Jesus não rejeita uma pessoa pelo seu pecado. Jesus não rejeita uma pessoa pelo seu pecado. Sabe? Por que eu digo isso? Vocês viram que quando Jesus falou para ela tirar água, a coisa vai daqui, vai dali, de repente Jesus fala para ela assim: vai chamar o teu marido. A mulher fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: é verdade, você não tem marido não. Você tem um ficante, um namorado. E Jesus falou para ela: você já teve 5 homens, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é marido seu. Olha só, Jesus sabe das pessoas, tudo que elas fazem. Pergunto para vocês: uma pessoa que já passou por 5 casamentos e está com um homem agora, e esse homem é um ficante dela, vocês acham que é uma pessoa fácil? É uma pessoa fácil ou não? Não, é uma pessoa difícil. Não fica dizendo, olhando aí achando que essa samaritana é uma boazinha, não. Não, é uma mulher danada. A mulher que passa por 5 casamentos e está com um cara que não é o marido dela, é uma mulher perigosa. E Jesus fala para ela: olha, vai, né? E ela: vejo que és um profeta. Você falou algo da minha vida. Isso aqui, amados, é para mostrar que Deus, ele não rejeita uma pessoa que está no pecado. Sabe, às vezes nós rejeitamos, principalmente nós de dentro da igreja, principalmente algumas alas muito tradicionais, muito firme e forte, e fica rejeitando uma pessoa porque ela está na segunda união, na terceira união, porque está vivendo amaziado, e fica lá metendo o dedo, falando que a pessoa vai para o quinto dos infernos, que ela vai, né, quando ela morrer, que ela está em pecado mortal. Tem um monte de gente dentro da igreja falando isso, com um monte de gente, que dentro da igreja também, porque a pessoa se acha, né? A pessoa acha que ela é escolhida, que ela é perfeita, e agora ela tem o direito de dizer que quem está na segunda união vai para o quinto dos infernos. Olha só, Jesus, ele não aprovou a vida dela, mas Jesus também não rejeitou. E quem é você para dizer que uma pessoa que está na segunda união, na terceira união, na quarta união, que ela vai para o inferno? Tem muita gente que comunga, tem muita gente que vem aqui na missa, a pessoa comunga o tempo todo, é casada, mas vive uma vida de inferno, uma vida que a pessoa que envergonha a Deus. E não é o fato de você comungar que vai dizer que você vai ser salvo, não é o fato de eu ser padre, de eu comungar que vai dizer que eu sou salvo. Porque às vezes eu posso ir para o quinto dos infernos, e uma pessoa que nunca comungou, que vive em segunda união, pode ser que essa pessoa vai para o céu. Jesus, ele não condena, mas também não absolve. Jesus deixa quieto. Isso é o que nós devemos aprender, sabe? A mulher estava passando por aqueles relacionamentos, mas Jesus, ele não condenou. Jesus estava ali para ajudar aquela mulher. E eu fico imaginando, essa mulher que passou por esse tanto de relacionamento, tem um homem agora que não é o seu esposo. Isso significa que aquela pessoa ela tinha um vazio dentro dela tão grande. Vamos lá, outra coisa importante que a gente aprende. Repita comigo: Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procura os verdadeiros adoradores. Ah, gente, isso aqui é muito bonito. É a única vez na palavra de Deus que Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso é fantástico demais.
A adoração, por mais que nós adoremos a Deus, nós nunca vamos mudar Deus, sabia? Porque Deus é Deus. Por mais que você adore, por mais que você clame, por mais que você louve a Deus, você nunca vai mudar aquilo que Deus é, porque Deus não depende da nossa adoração. Mas a adoração, ela faz bem para mim, faz bem para você, sabe? É aquele negócio que quando você adora a Deus verdadeiramente, lá no fundo da sua alma, do seu coração, vai mudando em nós. Esse é o tipo de gente que Deus procura. As pessoas que o adoram, em espírito e em verdade. Já disse isso aqui para vocês várias vezes, sabe por quê? Porque é a adoração verdadeira que vai nos manter de pé. Pai, padre, mas não é oração? A adoração é a adoração, é a oração elevada ao extremo. É aquela fala que nós temos com Deus, face a face, onde a gente se entrega, onde a gente chora, onde a gente se emociona. Isso é a verdadeira adoração. E isso muda a nossa alma, muda o nosso coração. É esse tipo de gente que Deus quer. Seja assim. Adore a Deus, Olha a conversa que Jesus fala com a mulher. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Uma outra coisa importante que a gente aprende aqui na palavra, repita comigo: quando conhecemos Jesus, nós o amamos. Quando conhecemos Jesus, nós o amamos. O que aconteceu com aquela mulher? Quando ela conheceu verdadeiramente quem era aquele homem que estava ali conversando com ela, ela começou a amar. E ela percebeu, amados, algo muito bonito que nós devemos também aprender para a nossa vida. Ela percebeu que ela procurava, eu posso dizer isso para vocês com absoluta certeza, ela procurava preencher o vazio da sua alma com pessoas. Por isso que ela foi casada uma vez, e ela achava que um homem ia preencher ela. Ela foi casada 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e nada. Ela teve que terminar o relacionamento porque ela percebeu que tinha algo lá no fundo da alma dela que não era preenchido. E ela agora estava com uma pessoa que não era nem marido. Isso aqui mostra para mim, mostra para você uma grande verdade. Não é as coisas que você tem que vai preencher o seu coração, sabe? Tem gente que pensa assim: poxa vida, quando eu comprar aquela casa, quando eu comprar aquele apartamento, quando eu comprar aquele carro, quando eu me formar, mas quando eu for chefe, que eu não vou ser mais empregado, não, eu vou ser feliz e vai estar... Não vai. Não vai. E você às vezes vai lá, batalha, conquista, tem aquilo, mas o buraco lá na alma, ele continua. Tem gente que pensa: mas quando eu casar, nossa, mas quando eu casar eu vou ser feliz de verdade, que eu vou parar com essa inquietação, que eu vou parar com isso, com aquilo, que eu não vou fazer mais coisa errada. A pessoa casa e o buraco continua lá dentro, sabe? Porque lá, ou Deus chega, ou Jesus chega com essa água que mata a sede da nossa alma, ou ninguém chega lá. Dinheiro não vai tampar esse buraco. Já disse para vocês várias vezes e torno a repetir: o dinheiro, ele facilita muita coisa, muita. O dinheiro, como eu já disse várias vezes, ele pode te dar os livros, mas não pode te dar a verdadeira inteligência. O dinheiro, para quem está doente, para quem está enfermo, pode te dar os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas não pode te dar a saúde. O dinheiro,
pode te dar, pode comprar. Todas as pessoas, você pode comprar uma pessoa, até mesmo para ter prazer com ela, mas não vai te dar o verdadeiro amor. O dinheiro pode comprar os colchões mais confortáveis do mundo. Tem uns colchões que faz umas massagens, até abraça a pessoa fazendo massagem, mas não pode te dar o sono restaurador, porque tem coisas que só Deus pode preencher lá no fundo da nossa alma, e mais nada e mais ninguém, sabe? É isso é o essencial, sabe? É Deus, lá no fundo é eu e Deus e mais ninguém. E aí, para encerrar, eu acho muito bonito nesse evangelho, repitam comigo assim: o testemunho arrasta pessoas para Deus. O testemunho arrasta pessoas para Deus. Sabe? Isso é o mais importante que nós ouvimos. Aquela mulher que teve aquele encontro, que era cheia de pecado, era uma mulher vazia por dentro, sabe? Olha o que a palavra de Deus termina dizendo. Termina dizendo que ela ficou doidona, né? Ela vai lá na cidade, ela vai chamar todo mundo e falar: gente, vem ver esse homem, ele disse tudo o que eu sou. Será que ele não é um profeta? E todo mundo foi. E diz a palavra que eles insistiram para Jesus: fica conosco, fica aqui. Jesus ficou lá 2 dias. E o evangelho vai terminar dizendo assim, né? Olha o que as pessoas falavam: agora nós cremos, não foi porque você falou, mas porque nós experimentamos, nós sentimos. Sabe? Essa palavra é muito forte, porque a palavra nos mostra justamente isso, que nós temos que ser, claro, como essa mulher, de anunciar, de falar de Jesus para os outros, de falar das lindas e belas experiências que nós vivemos aqui. Sabe? Nós vivemos experiências muito lindas, muito profundas aqui nesse lugar. Mas eu digo para vocês, nós precisamos de falar para as pessoas o quanto é bom Deus, o quanto que Deus é maravilhoso. Nós precisamos de falar para as pessoas com a nossa vida que se encontrar com Jesus é a melhor coisa do mundo, que nenhum namorado, que nenhum marido, nenhuma esposa, que nenhum bem material pode nos trazer essa felicidade lá da nossa alma. Não sei se vocês conseguem entender a profundidade que é essa palavra hoje. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Conforme São Paulo vai dizer, nada, nem espada, nem dor, nem morte, nem a vida, nem tribulação, nada poderá nos separar. Romanos 8, né? Nada poderá nos separar. E é isso que nós temos que pedir para Deus hoje. Feche seus olhos. Nós queremos te pedir, Deus, a graça que o Senhor possa nos ajudar a ter essa intimidade com o Senhor, porque é isso que nos sustenta, é isso que me sustenta, é isso que sustenta esse povo, essa intimidade lá na alma que nada e nem ninguém pode interferir. Olha que coisa maravilhosa, nada e nem ninguém, nenhum bem material, nem uma pessoa pode interferir nisso, porque lá no fundo é você e Deus e mais nada. Deus, nós te pedimos o encontro com o Senhor, assim como aquela samaritana teve. Nós pedimos desta água, Deus, essa água que me dá vida, que dá vida a este povo, esta água que não pode faltar lá no fundo das nossas almas.
É o que nós nos suplicamos, Jesus. Nós queremos beber desta água, queremos nos saciar dela sempre. Por isso, anima cada um de nós, anima o nosso coração, a nossa alma, que muitas vezes sangra com muitas coisas que nós passamos. Anima, Jesus, anima. Ajuda-nos a encontrar consolo somente em Ti. Somente em Ti nós te amamos, Deus. Minha alma tem sede de Ti, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Te glorificamos por tudo.